Provérbios, capítulo 12, versículo 22. Vai dizer: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Novamente, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. É chegado o dia 1º de abril, o chamado Dia da Mentira. Um dia em que o mundo escolheu para rir daquilo que Deus abomina. Um dia para brincar com aquilo que custou a morte de Ananias e Safira. Um dia em que muitos estão celebrando a linguagem do diabo. Vivemos em uma cultura saturada pela mentira e pela falsidade. Mentiras são contadas em forma de marketing, em manchetes, nas redes sociais, nos púlpitos e, tristemente, até mesmo em nossas orações. Mentimos com palavras, com silêncios, com sorrisos falsos, com aparências montadas. E o pior, aprendemos a mentir para nós mesmos. Podemos dizer que a mentira tem muitas faces. Ela se apresenta disfarçada de autodefesa, outras vezes de compaixão fingida. Às vezes ela veste a máscara da diplomacia, enquanto que, noutro momento, veste a armadura do silêncio conveniente. Em certos momentos, ela se chama exagero, em outros, omissão. Pode vir embrulhada tanto em risos quanto em lágrimas, e até mesmo adornada com verniz religioso. A mentira é camaleônica. Ela adapta-se ao ambiente, muda de tom e se molda às intenções do coração caído. Mas por trás de todas as suas formas, ela carrega o mesmo veneno, a falsidade. A mentira nasceu no Éden e se espalhou por toda a história da humanidade. Em Gênesis capítulo 3, a serpente diz para Eva: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Nós vemos aqui Satanás, o pai da mentira, distorcendo sutilmente a palavra de Deus, gerando dúvida e desconfiança no coração de Eva. As palavras de Deus foram: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Deus falou que apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal eles não poderiam comer. Mas aí vem a serpente e diz: ué, Deus falou que vocês não poderiam comer de nenhuma árvore do jardim? Aí a mulher responde em Gênesis 3, e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Satanás nega abertamente a palavra de Deus, como se Deus fosse o mentiroso da história. Porque Deus falou: se comeres da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, certamente morrereis. A serpente diz: não, morrer, certamente não morrereis. Ou seja, é como se Deus é que fosse o mentiroso dessa história. Meu irmão, foi com uma mentira que a humanidade caiu. E desde então, a mentira se tornou uma herança maldita da humanidade. Quando Deus confrontou Adão por seu pecado, ele colocou a culpa em Eva. Eva colocou a culpa na serpente. Depois Caim, filho de Adão e Eva. Depois de matar seu irmão, em Gênesis 4, Deus pergunta a Caim: onde está seu irmão Abel? E Caim mente abertamente a Deus, dizendo que não sabe onde ele está. Mais à frente, também vemos Abraão cometendo esse pecado. Temendo a morte, ele mente, dizendo que a sua esposa Sara é sua irmã, o que era uma meia-verdade. E isto se repete com seu filho, Isaque, que, temendo a morte, também mente com relação à sua esposa Rebeca, dizendo ser ela a sua irmã. Depois vemos o filho de Isaque, Jacó, que o próprio nome significa enganador.
Vemos ele enganar seu irmão Esaú, seu pai Isaque, e depois seus próprios filhos mentem para ele sobre a morte de José. O fio da mentira corre como um rio sombrio desde os primórdios. Escuta isso. A mentira anda pela história como uma sombra persistente. Ela rasteja pelos jardins do Éden, sussurrando dúvidas à alma. Caminha pelas tendas de Abraão, disfarçada de meia-verdade. Habita nos lábios de reis e profetas, de homens piedosos e de traidores. Ela se esconde nos palácios, mas também nas tendas dos humildes. Aparece na voz do diabo, mas também na boca dos discípulos. É antiga como o mundo, mas sempre se renova em novas formas. Onde há pecado, ela se aproxima como aliada. Onde há medo, se oferece como escudo. Ela se alimenta da covardia, da ambição, do orgulho e da incredulidade. E mesmo quando calada, continua presente. Não há homem na terra que não tenha cometido este pecado. A mentira é uma herança adâmica, é uma herança que recebemos de Adão como consequência da queda. Salmo 58:3 diz: alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. O pecado afetou nossa natureza de forma tão profunda que desde o ventre temos a inclinação para a falsidade, para o engano e para a mentira. Depois da queda, o homem nunca mais iria agir como uma pessoa verdadeiramente justa, honesta e autêntica. Como alguém certa vez disse, as palavras do homem são como areia movediça. Ele vende integridade por conveniência, troca a verdade por aceitação, sacrifica a retidão por lucro, diz sim quando deveria dizer não, diz não quando deveria dizer sim. A mentira tem sido uma marca predominante em nossa sociedade. E veja, muitos hoje tratam a mentira com superficialidade. É um pecado que muitos tratam como uma coisa banal, trivial, com superficialidade. Por exemplo, quando foi a última vez que você chorou diante de Deus por causa desse pecado, confessando esse pecado? Parece que muitos tratam a mentira como uma ferramenta social aceitável, uma forma de se proteger, de evitar conflitos, de manter uma boa imagem. Mas aos olhos do Deus Santo, a mentira é uma abominação. Provérbios capítulo 12, versículo 22 deixa claro: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Deus abomina lábios mentirosos. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8 diz: mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A Escritura coloca os mentirosos ao lado de assassinos e idólatras. Embora o mundo brinque com a mentira, a Escritura não trata a mentira como algo trivial e insignificante. Agora, por que a mentira é algo abominável aos olhos de Deus? Primeiro, porque a mentira é uma transgressão da lei de Deus. O 9º mandamento do Decálogo diz: não dirás falso testemunho. Mentir é quebrar a lei de Deus, é transgredir o mandamento do Senhor. Em outras palavras, mentir é ofender a santidade de Deus. A mentira é um pecado que ofende a glória de Deus. E por quê? Porque Deus é o Deus da verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a natureza de Deus não admite o engano, a falsidade e a mentira.
Mateus capítulo 5, 37 diz: seja o vosso falar sim, sim e não, não. O que passar disto é de procedência maligna. A mentira é de procedência maligna. Ou seja, a mentira procede do diabo. João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A mentira não é apenas um erro moral, ela é uma marca do maligno. É o que caracteriza o diabo. Ou seja, quando alguém mente, está se assemelhando ao próprio diabo. Como Thomas Brooke disse, os mentirosos são os embaixadores de Satanás. Em segundo lugar, porque a mentira é uma coisa abominável aos olhos de Deus. Segundo, a mentira é um pecado contra o próximo. A mentira é capaz de destruir reputações, amizades, casamentos, igrejas, governos. A mentira pode ser pequena como uma faísca, mas ela é capaz de incendiar florestas inteiras. Uma só palavra torta pode manchar o nome de um justo. E por quê? A calúnia, ela corre muito mais rápido do que a verdade. E mesmo quando a calúnia é desmentida, ela deixa cicatrizes. A reputação que levou anos para ser construída com caráter pode ser derrubada em segundos com uma mentira bem contada. A mentira é uma pedra jogada no espelho da honra. A rachadura pode até ser polida, mas jamais será apagada. Até no ambiente de igreja, a mentira, muitas vezes, se faz presente. Você vê fofocas, meias-verdades, insinuações, maledicências, promovendo divisão no corpo de Cristo. E quanto à família? Quantos lares não têm sido destruídos por causa da mentira? Tem uma frase que diz: a pobreza pode angustiar os lares, mas a mentira a destrói. Olha isso. A pobreza pode angustiar os lares, mas a mentira a destrói. A escassez financeira pode causar desconforto no lar, mas onde há verdade, ali a paz reina. A casa pode ser pequena, o prato pode ser simples, as roupas podem ser modestas, mas se a verdade for o alicerce, o lar permanece firme. Por outro lado, a mentira, por mais sutil que seja, corrompe os fundamentos do lar. Ela entra como quem não quer nada. Um segredo aqui, uma omissão ali, um depois eu te conto ali. E de repente o lar, que ainda tinha pão, agora não tem mais confiança. A mesa continua posta, mas os corações estão frios. As palavras continuam sendo ditas, mas os ouvidos estão desconfiados. Olha o que a mentira faz. O lar foi criado para ser um lugar de confiança. O lar é o berço da vulnerabilidade. Olha isso. O lar é o berço da vulnerabilidade. É o lugar onde nós nos despimos, onde nós somos como realmente somos. Quando ali a mentira entra, ela fere no lugar mais sagrado. Thomas Watson diz: o lar é o primeiro púlpito. Se a verdade não for pregada ali com a vida, será rejeitada com os ouvidos no templo. Olha o que Thomas Watson disse. O lar é o primeiro púlpito. Se a verdade não for pregada ali com a vida, ela será rejeitada com os ouvidos no templo. Um lar pode suportar a falta de dinheiro, de luxo, de bens, mas não pode viver sem a verdade. A verdade é o cimento invisível que mantém o coração unido. Onde a verdade reina, mesmo que falte tudo, Deus está presente. Mas onde há mentiras, mesmo que haja ouro nas prateleiras, há trevas no coração da casa.
Provérbios capítulo 15, 16 diz: melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é o pouco, mas com temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Alguém certa vez disse: a mentira é uma agressão silenciosa. Olha isso. A mentira é uma agressão silenciosa. Ela não precisa de gritos, de tapas, de escândalo. Ela pode acontecer com um sorriso no rosto, com palavras doces, com gestos calculados. Um exemplo disso na Bíblia está em Mateus 26, 49, que vai dizer: e Judas, logo aproximando-se de Jesus, disse: salve, Rabi, e o beijou. Olha o que o texto diz. Judas se aproxima de Jesus, cumprimenta-o e beija o seu rosto. Veja só, um beijo é símbolo de amizade. Mas aqui, nesse contexto, Judas usa o beijo, que é símbolo da amizade, como sinal de entrega para a morte. Um gesto que aparentemente expressava amizade, escondia traição. Você percebe como a mentira vai além das palavras? Ela se manifesta também em atitudes falsas. É sorrir enquanto odeia. É abraçar enquanto trama. É orar em público com um coração que nunca fala com Deus em secreto. A falsidade é a mentira encarnada. Você é forte, né? Olha quanta coisa da mentira, rapaz. Quem diria que teríamos um sermão sobre a mentira tão profundo, né? Preste atenção nisso. A mentira é a negação da verdade, mas também pode significar a distorção da verdade, ou até mesmo a ocultação dolosa da verdade. A mentira muitas vezes se esconde atrás de uma verdade incompleta. Muitos mentem não pelo que dizem, mas pelo que decidem esconder. É o que vemos muitos pregadores fazer em nossos dias, ao falar apenas do amor de Deus e omitir a ira de Deus. Falar apenas da graça de Deus e omitir a justiça de Deus. Falar apenas da misericórdia de Deus e omitir a santidade de Deus. Falar apenas da bondade de Deus e omitir a severidade de Deus. Pastores mentem às suas congregações ao pregarem uma meia-verdade ou apenas uma parte da verdade. Martin Lloyd Jones diz: a pregação que não confronta o pecado não é pregação, é bajulação com capa de piedade. A mentira pode nos agradar, a meia-verdade pode nos confortar, mas só a verdade pode nos libertar. Que nós preguemos a verdade, custe o que custar. Caminhando para o fim, o que devemos fazer para vencer este pecado? Talvez a pergunta é essa. O que eu faço para vencer este pecado da mentira? Eu quero mostrar a você algumas coisas. Primeiro, o que devemos fazer para vencer este pecado? Primeira coisa, nascer de novo. Colossenses capítulo 3, versículo 9. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos e vos vestistes do novo. Olha o que Paulo está dizendo. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem. Veja, Paulo ele ordena que eles não mintam uns aos outros porque eles foram despidos do velho homem. É uma linguagem para se referir à conversão, à regeneração. Ou seja, somente aquele que foi regenerado, que nasceu de novo, tem a capacidade de abandonar a mentira como estilo de vida. O ímpio não vai ter força em si mesmo para vencer esse pecado, porque ele ainda está sob o poder do pecado, ele ainda é escravo do pecado, ele é incapaz de se libertar desse domínio. Mas aqueles que foram salvos, regenerados, nascidos de novo,
o pecado já não tem mais domínio sobre eles. Não é isso que Paulo diz? O pecado já não tem mais domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, primeira coisa, nascer de novo. Por quê? Deixa eu te mostrar isso na prática. Dá uma ilustração. É possível um pé de abacate dar maçã? É possível uma laranjeira dar limão? Não. Da mesma forma, um ímpio não pode produzir frutos de um salvo. Jesus falou, uma árvore má não produz bons frutos. Ou seja, enquanto a pessoa não nascer de novo, ela não pode se libertar do domínio do pecado. Ela vai viver num estilo de vida pecaminoso. É necessário nascer de novo, se nós quisermos vencer o pecado da mentira. Porque somente uma árvore boa produz bons frutos. Então veja, falar a verdade é muito mais do que um dever. É uma evidência da nova natureza em Cristo. João Calvino diz, onde habita o Espírito da verdade, não pode habitar a língua da falsidade. O regenerado não tem mais a mentira como estilo de vida. O regenerado não se alegra mais em mentir. Ele luta constantemente contra o pecado. Por isso, se quisermos vencer o pecado da mentira, a primeira coisa que precisamos ter é um novo coração, uma nova natureza. Segunda coisa, para vencermos o pecado da mentira, a confissão. Confissão, veja, toda vez que mentimos, precisamos imediatamente confessar esse pecado, tanto para Deus quanto para a pessoa a quem nós mentimos. Por quê? O pecado, ele é vicioso. Quanto mais nós pecamos, mais nós queremos pecar. Como Matthew Henry disse, atos pecaminosos fortalecem hábitos pecaminosos, tornando o coração cada vez mais propenso a pecar. Ou seja, se você peca uma vez, você quer pecar duas vezes. Se peca duas, quer pecar três. O pecado é vicioso. É um abismo que chama outro abismo. Então, se você mente, deixa isso passar batido, logo você estará mentindo pela segunda vez, depois pela terceira vez, e assim por diante. Provérbios 28, 13 diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Jonathan Edwards escreveu, o pecado que não nos pesa já nos venceu. E se a mentira não te constrange, talvez já tenha feito dela a tua língua materna. Olha isso, rapaz. Jonathan Edwards, o pecado que não nos pesa já nos venceu. E se a mentira não te constrange, talvez já tenhas feito dela a tua língua materna. Trate este pecado com Deus. Se for necessário, reservar um período de jejum para confessar esse pecado, lamentar por esse pecado, suplicar a Deus para vencer esse pecado, não deixe de fazer isso. Terceiro, o que fazer para vencer a mentira? Terceiro lugar, terceiro conselho. Não veja a mentira como uma coisa insignificante, mas veja a mentira como uma coisa que Deus abomina. Muitos enxergam a mentira como uma coisa pequena, inofensiva. Você precisa enxergar a mentira como um pecado que ofende a santidade de Deus. Um pecado que provoca a ira de Deus. Você precisa enxergar a mentira como um pecado que Deus abomina. Porque enquanto nós enxergarmos o pecado como uma coisa pequena, inofensiva, é só uma mentira, não tem nada demais, isso não vai produzir arrependimento. Nós precisamos encarar a mentira como um pecado que Deus abomina. Exercita a tua mente a ver o pecado da mentira como uma abominação. Porque nós somos tentados a pensar, não, só uma mentirinha, todo mundo mente, tem nada demais nisso não. Em Cantares de Salomão, tem uma passagem que fala das raposinhas que causam destruição nas vinhas. As raposinhas são animais pequenos que se infiltram sorrateiramente
nos vinhedos, destruindo o que está florescendo. Charles Spurgeon diz: raposinhas são pecados que muitas vezes nós não condenamos, mas que se não os matarmos, matarão nosso amor por Cristo. Imagina, o agricultor está cuidando da sua vinha, o jardineiro, enfim. E ele olha as raposinhas e não vê nada demais, é só raposinhas, um animal pequeno, inofensivo, deixa passar. Ele está atento aos animais ferozes. Então as raposinhas vão passando. Quando ele olha para trás para ver a vinha, está toda destruída, porque ele deixou passar as raposinhas. A mentira é isso, é uma raposinha, que muitas das vezes a gente olha superficialmente, como algo inofensivo, não tem nada demais, todo mundo faz. Mas são elas que produzem destruição no arraial. Cuidado com as raposinhas. Fique atento às raposinhas. Quarto conselho para vencer o pecado da mentira: assuma os riscos de dizer a verdade. Muitos se escondem por trás da mentira, pois têm medo das consequências de dizer a verdade. A verdade pode ter um preço, pode doer, pode causar constrangimento, pode gerar perdas, mas essa dor é terapêutica. Essa dor irá produzir maturidade em nós, crescimento, santidade aos olhos de Deus. Mentir pode evitar o desconforto imediato, mas ela trará feridas posteriores. A verdade às vezes fere, mas a mentira sempre mata. Cada vez que você escolhe dizer a verdade, mesmo tremendo, está matando um demônio dentro de si mesmo. Olha isso. Cada vez que você escolhe dizer a verdade, você estará matando um demônio dentro de si. Então, quarto conselho: assuma os riscos de dizer a verdade. Não tenha medo das consequências de dizer a verdade. Não se esconda atrás de uma mentira que só causará dores na sua alma. Quinto lugar, quinto conselho para vencermos esse pecado: ande com os filhos da verdade. Provérbios 13, 20 vai dizer: quem anda com sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. A mentira, ela floresce na companhia dos hipócritas, mas ela morre na comunhão com os santos. Por isso, cerque-se de pessoas que amam a transparência, que te confrontam com graça e que te conduzem no caminho da luz da verdade. Ande com pessoas que você possa ser verdadeiro, que você não precisa ocultar as suas falhas, pois isso te ajudará a caminhar na luz da verdade. Se você anda com uma pessoa a quem você precisa mentir o tempo todo, se afasta dela. Ande com pessoas que você tenha liberdade para confessar seus pecados, que você não precisa ocultar, esconder nada, que você possa ser verdadeiro, autêntico, transparente. Ande com os filhos da verdade. E por último conselho para vencermos esse pecado da mentira: tenha vigilância constante. John Owen vai dizer: o homem natural é uma fábrica de mentiras, e até mesmo o justo precisa vigiar a sua língua como quem vigia uma víbora. Olha o que John Owen vai dizer: o homem natural, o ímpio, é uma fábrica de mentiras, mas até mesmo o justo, o salvo, o regenerado, ele precisa vigiar a sua boca, a sua língua, como quem está vigiando uma víbora. Ou seja, a mentira pode brotar no coração regenerado. Mesmo aquele que nasceu de novo, que é salvo, se ele não vigiar, ele vai cair nesse pecado. Porque embora o pecado não reine mais no crente, ele ainda reside em sua carne. Então olha o que John Owen vai dizer: até mesmo o justo precisa vigiar sua língua, como quem vigia uma víbora. A víbora, ela é silenciosa, já viu? A víbora, ela é silenciosa, mas ela é ágil, traiçoeira. Um descuido pode ser fatal. Por isso, a vigilância precisa ser constante. Imagina, se você está num lugar onde tem serpentes, você vai andar distraído, do jeito que você...
Você vai ficar atento a cada passo que você der. Nós precisamos vigiar nossa língua como quem vigia uma serpente. O que isso significa? Nós devemos ter cuidado em ser precipitado no falar. Às vezes é assim, né? A gente se precipita demais em falar e acaba mentindo, falando coisas que não deveria. Então, primeiro, não vamos nos precipitar no falar. Vamos pensar bem no que vamos dizer. Antes de falar, devemos pensar bem. Devemos estar prontos no ouvir e tardios no falar. E se porventura você caiu, você falhou, você mentiu, corrija isso imediatamente. Eu lembro de uma frase de Lutero que ele diz, ele diz assim, nós não podemos evitar que um pássaro pouse no nosso telhado, mas nós podemos evitar que ele faça um ninho. Conclusão, para nós concluirmos. Examine as suas palavras constantemente. Será que há exageros na sua boca? Distorções da verdade? Engano nos seus lábios? A pior cegueira é aquela que nos impede de ver a nossa própria cegueira. Essa é pior. A pior cegueira é aquela que nos impede de ver a nossa própria cegueira. Se você é essa pessoa, reconheça, se humilhe e se arrependa. Richard Baxter diz, nada é mais perigoso do que um homem que mente para si mesmo, pois ele já se tornou seu próprio demônio. Nada é mais perigoso do que um homem que mente para si mesmo, pois ele já se tornou o seu próprio demônio. Jonathan Edwards diz, o maior pecado não é o que cometemos, mas é o que justificamos. Olha isso. O maior pecado não é o que cometemos, é o que justificamos. John Flavel, um puritano, vai dizer, o coração que se engana é como uma casa com espelhos falsos. Tudo parece ordenado, mas nada é real. Se você, ao ouvir tudo isso, diz, eu acho que eu sou essa pessoa. Minha vida é uma mentira. Eu minto para mim mesmo, eu minto para minha esposa, eu minto para meus filhos, eu minto para o meu amigo, eu minto para o meu colega, eu minto para o meu irmão. O que eu faço? Eu sou mentiroso. Eu minto para mim mesmo. O que eu faço? Será que há solução para mim? Eu quero dizer, meu amigo, existe solução até para o pior dos pecadores. O que você deve fazer então? Corra para Cristo. Se lance aos pés de Cristo. Ponha toda a sua esperança de salvação em Cristo. No Éden, a mentira do diabo nos afastou de Deus. Mas no Calvário, a verdade encarnada nos levou de volta para Deus. Naquela cruz, Cristo levou sobre si todas as nossas mentiras, toda a nossa falsidade, todo o nosso engano caiu sobre ele naquela cruz. O castigo que deveria cair sobre nós, sobre você que mentiu, que é falso, que é enganador, que é usurpador, caiu sobre Cristo. Ele sofreu a ira de Deus em nosso lugar. Ele pagou o preço por nós, meu irmão. Então, não se angustie. Não pense que é o final. Não pense que você está condenado. Olhe para aquela cruz. Cristo carregou toda a sua iniquidade, todo o seu pecado, toda a sua mentira. Se agarre nesse Cristo crucificado. Ele assumiu a sua culpa. Ele carregou no peito as suas mentiras. Todas elas, cada uma delas, até aquelas que você desconhece, ele carregou naquela cruz. Ele sofreu toda a ira de Deus por causa do teu pecado. A culpa desse pecado já foi quitada na cruz do Calvário. Ela já foi quitada, ela já foi paga por Cristo naquela cruz. Isaías, o profeta Isaías vai dizer, na boca do profeta Deus fala, olhai para mim, vós e todos os termos da terra e sede salvos. Cristo naquela cruz está dizendo, olhai para mim, eu quando for levantado, a todos atrairei a mim. Olhe para ele, olhe para o Cristo crucificado, veja ele lá, sendo desamparado pelo seu Pai, veja ele lá em angústia, derramando o seu sangue em favor das nossas almas. Quanto sangue não foi derramado naquela cruz? Será que não havia uma gotinha para você, não? Imagina, um puritano vai dizer, só uma gota daquele precioso sangue é capaz de pagar pela uma infinidade de pecados.
uma gota daquele sangue paga por todos os nossos pecados. Será que não havia uma gotinha para você? Olhe para aquele Cristo, olhe para aquele madeiro. Um Salvador está lá, posto em Sião, pronto para salvar até o pior dos pecadores. O que eu faço? Se arrependa e creia. Olhe para esse pecado e fale: Senhor, me arrependo desse pecado. Como eu fui capaz de ser tão enganador, tão falso, tão mentiroso em toda a minha vida. Quanta mentira para os meus pais, para os meus filhos, para a minha esposa, para o meu marido, para mim mesmo, para os irmãos da igreja, para o pastor. Eu estou vivendo uma mentira, Senhor. Eu não oro, eu não jejuo, eu não leio a palavra. Eu sou um enganador. O que eu faço? Se arrependa. Olhe para esse pecado e fala: Senhor, eu me arrependo, Deus. Eu me arrependo, Deus. Eu me arrependo. Rasga o coração e não as suas vestes, meu irmão. Rasgue o seu coração. Clame, suplique o perdão. Clame pela misericórdia. Por quê? Porque Deus está com os braços abertos, chamando: venha, 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 se arrependa e creia. E então você será salvo. Se arrependa e creia. E então você será salvo. Amém? Sou pecador, és santo Deus, não ignoras os erros meus, serão punidos sem exceção. Tua lei exige condenação. Perecerei se lembrares todo mal contra ti, mas há perdão em ti, ó Deus. Por graça, Senhor, perdoe a mim. Um coração contrito eu sei que não rejeitarás. Por graça, Senhor, perdoe a mim. Por teu sempre eterno amor. Por Deus mandado, Jesus desceu para aplacar a ira de Deus, a exigência Jesus pagou, e eu não mereço por tão grande amor. Perecerei se lembrares todo mal contra ti, mas há perdão em ti, ó Deus. Por graça, Senhor, perdoe a mim. Um coração contrito eu sei que não rejeitarás. Por graça, Senhor, perdoe a mim. Por teu sempre eterno amor. Por graça, Senhor, perdoe a mim. Um coração contrito eu sei que não rejeitarás. Por graça, Senhor, perdoe a mim.